Fala galera, ligado aqui no canal do BSR, chegando para mais um vídeo. Assunto do vídeo agora: Bale deixando o Real Madrid e retornando ao Tottenham, ainda que por uma temporada e por empréstimo. Vamos falar sobre isso aqui, tem muita coisa para a gente debater, mas antes eu quero lembrar a você que gosta de investir em futebol, você que está começando a se envolver com trade esportivo, mas ainda não achou os caminhos, curso para iniciantes em trade esportivo da Full Trader. O link está aqui embaixo. Está fixado também no primeiro comentário desse vídeo, desce a tela aí e vai lá no primeiro comentário, você clica no link e vai direto para a página de inscrição do curso de iniciantes em trade esportivo da Full Trader. Está saindo por apenas R$1, você entra no curso, entende como é que funciona e vai mudar aí com certeza a forma como você tem praticado aí o trade esportivo, você tem investido em futebol. Vai lá, conversa com o pessoal da Full Trader. Vamos falar então do Bale, que depois de pelo menos 2 temporadas enchendo a paciência, a expressão é essa, o Bale aceitou deixar o Real Madrid e retornar ao Tottenham. O Bale ainda tem contrato com o Real Madrid até o meio de 2022 e nesta temporada 2021 ele vai disputar pelo Tottenham, ainda como empréstimo, ainda numa situação de empréstimo sem obrigação de compra, ou seja, o Bale vai ficar a temporada 2021 em Londres, no seu antigo clube, e depois, se nada acontecer, se nenhuma negociação rolar, o Bale teria que retornar ao Santiago Bernabéu. Ainda não tem a confirmação do percentual, mas já está definido que o Real vai pagar parte do salário do Bale enquanto ele estiver no Tottenham. Alguns veículos espanhóis falam na proporção 60 para o Tottenham, 40 para o Real Madrid. O jornal Marca, o Diário Marca, que conhece muito dos bastidores do Real, crava que é meio a meio. O Tottenham paga 50 e o Real paga 50, mas nesse caso o Real está pagando para se livrar do Bale. E esse fim de ciclo, esse fim de história do Bale é algo que eu acho que ficou muito feio para o jogador, né? Apesar de hoje o empresário do Bale ter dito que o Real foi muito ingrato com o jogador dele, que o Real deveria se arrepender e ter vergonha da forma como tratou o Bale. Quem analisa o caso, quem olha, quem conheceu a situação, sabe que não é bem assim. Mas como eu coloquei no título do vídeo, eu quero começar falando da parte boa da relação Gareth Bale e Real Madrid. Porque como eu coloquei no título, para mim o Bale se pagou durante a passagem dele pelo Real. Aí você vai dizer, pô Vitor, que isso? O Bale custou 100 milhões de euros. Verdade, o Real paga ao Tottenham no meio de 2013 100 milhões de euros e faz do Bale, na ocasião, o jogador mais caro da história do futebol. E eu acho que ao longo de 13, 14 até agora 19 e 20, eu acho que o Bale se pagou. O investimento no Bale, eu acho que valeu a pena para o Real. E por que eu estou falando isso? Cara, você pega as temporadas do Bale no Real, especialmente as 3 primeiras temporadas, são 3 primeiras temporadas espetaculares. Eu estou deixando aqui do lado as estatísticas do Bale nesse período, né? E você vê que são estatísticas de um jogador excepcional, um jogador que mostrou a qualidade que ele tinha e fazendo várias funções, sendo jogador de escape pelo lado, sendo jogador de 1 contra 1 em muitos momentos, sendo jogador que afunilava para buscar uma tabela, uma jogada em progressão, o cara que batia em gol, o cara que em alguns momentos, na ausência de jogadores importantes, aparecia muito bem. Se precisasse funcionar como uma espécie de playmaker, né? O cara que criava a jogada funcionava também. Nas primeiras 3 temporadas do Bale, 58 gols e 46 assistências. É muita coisa. Além disso, o Bale devolve em gols importantes, em gols decisivos, muito para o Real Madrid. Na primeira temporada 13-14, é dele o gol do título da 10ª. É dele o gol do título da Champions 13-14. Claro que a gente sabe lá o gol do Sérgio Ramos, para muita gente aquele é o gol do título, né, no aspecto moral,
mas no aspecto de fato, o gol do 2-1 é do Bale, aquele gol de cabeça, que ele aparece no segundo pau depois do cruzamento de Maria. Naquela mesma temporada, ele faz o gol do título da Copa do Rei sobre o Barcelona, num momento que o Cristiano Ronaldo não pôde jogar machucado, e o Bale aparece. O golaço que ele faz, no mesmo lance ele leva 2 multas, né? Trafegar pelo acostamento e excesso de velocidade, quando ele arranca, deixando o Bartra para trás, e ele passa por fora do campo para fazer o gol do título. Então é muito importante. Nesse meio tempo ali, logo na temporada seguinte, temporada 15-16, o Real é campeão de novo da Champions, e o Bale, na minha visão e na visão de muita gente, embora não tenha ganho o prêmio, ele é o melhor jogador do Real naquela final disputada em Milão contra o Atlético. Ele joga muito, um Real muito mal, um Real que não funcionava, cansado, vários jogadores mortos, e o Bale é quem mantém aquela centelha viva. Então você tem vários momentos, na temporada 15-16 também, é dele o gol da semifinal, a semifinal contra o City, 0-0 na Inglaterra, 1-0 no Bernabéu, gol do Bale. Então são vários gols importantes. E aí, na temporada seguinte, 16-17, é uma temporada que o Bale se machuca muito. E aí o Bale começa a ter muito problema de lesão, e a gente sabe que o Bale sempre foi um jogador que precisava muito do físico, e aí ali é um ponto de mudança do Bale. O Bale, por exemplo, na final 16-17, ele vira reserva, o Isco vira titular, né? O Isco passa a ser titular no esquema do Zidane. E para muita gente isso é um ponto de desgaste, porque já ouvi de pessoas que frequentaram o vestiário do Real, dizendo que o Bale passou a não engolir, não ter jogado como titular ou não ter jogado mais tempo a final de Cardiff. A final 16-17 é em Cardiff, é no país do Bale, no galês Gareth Bale, e que isso meio que custou muito para o Bale. O Bale sentiu demais isso e depois nunca mais foi o mesmo. Ele ainda volta a ser importantíssimo na final da Champions 17-18, na final de Kiev contra o Liverpool, quando ele sai do banco no lugar do machucado Isco. É mais uma final que ele começa no banco, o Isco machuca, ele vem para o jogo e ele decide o jogo. Ele faz um golaço de bicicleta, aquele gol antológico, o gol do 2-1, e depois ainda faz o 3-1 com a contribuição do goleiro do Liverpool, o Karius. Então, por isso tudo, pelos números, pelos momentos que ele jogou demais, que ele fez várias funções, eu acho que o Bale se pagou. O Bale contribuiu para ele se pagar. Os 100 milhões que o Real pagou no Bale, lá no meio de 13, eu acho que valeram a pena. Gol de título da Champions 14, gol de título da final da Copa do Rei de 14, melhor jogador, na minha concepção, na concepção de muita gente, no título da Champions de 16, e os gols decisivos, um deles de bicicleta antológico, no título da Champions de 2018. Então ele se pagou. Agora o problema ele vai sair do Real pela porta dos fundos. E eu digo que ele vai sair porque eu não acredito que o Bale volte a defender o Real Madrid, mesmo sendo empréstimo por um ano. Eu acho que daqui a um ano, quando ele voltar, um pouquinho menos de um ano, eu acho que vai ser feita uma composição ali. E a partir daí, com esse desgaste, o Bale para mim deu um show de falta de profissionalismo, o Bale deu um show de falta de cuidado com a imagem, falta de cuidado com a história que ele construiu no Real. E aí foi descendo a ladeira, né? Ou estava machucado, ou estava enchendo o saco. Posturas completamente fora, digamos, de quem quer melhorar o ambiente, né? Aí você pode dizer, pô, mas você não está vendo o lado dele. Beleza. Ele podia estar chateado com algumas coisas, mas várias situações que ele mostrou ali, falta de comprometimento, mostrou muitos momentos. A Tati Mantovani, que eu conversei com ela, a nossa brilhante correspondente do Esporte Interativo em Madrid, conhece tudo de Real e de Atlético, que eu conversei com ela antes, e ela usou uma expressão, né? Ele deixou claro que ele não queria ser ídolo do Real, ele não queria ter esse rótulo de ídolo. E aí várias atitudes lamentáveis, pouco profissionais. Tem a atitude lá do aeroporto que o garotinho pede um autógrafo, a mãe pede e ele caga na cabeça do garoto. É uma coisa assim revoltante até. Depois várias situações esquisitas
de pedir para não jogar, de parecer que não estava muito afim. Tem a expressão lá com a bandeira de golfe, Gales e... como é que é? O que ele queria, sei lá, dizendo que ele não estava nem aí para o Real Madrid, né? Dizendo que ele estava preocupado só com a seleção e jogar o golfe dele. Então, cara, assim, aí de fato, por isso que eu digo, ele sai pela porta dos fundos. E um exemplo claro disso é ele em 7 anos de Real, ou em 7 anos de Madrid, ele nunca fazer esforço para se comunicar, para falar ou para entender em espanhol. 7 anos jogando ali, né? Então você tem vários exemplos de jogadores que entenderam que entender a língua, o costume, fazia parte da profissão dele, e o Bale nunca se preocupou com isso. Então, como eu disse no título do vídeo, o Bale se pagou, o Bale valeu a pena o valor que o Real pagou nele. Agora, sai pela porta dos fundos, vai sempre ficar esse asterisco. No campo, jogou muito, mas fora dele não tinha comportamento legal não tinha um comportamento bacana não. O empresário do Bale, que está fazendo o papel dele, está defendendo dele, que me perdoe, mas se tem alguém que foi ingrato aí, eu acho que não é o Real não. Enfim, quero te ouvir. Qual a tua avaliação do Bale? O Bale valeu os 100 milhões? Foi bem pago? Ou o Real mandou mal também nisso? E o Bale, a culpa é do Real? A culpa é do Bale? Foi profissional? Foi antiprofissional? Tudo isso a gente conversa nos comentários aqui embaixo. O resto do ritual você já sabe. Gostou do vídeo? Like, importante, que ajuda a gente. Se inscreve no canal, estamos chegando a quase 245 mil inscritos. Aqui em cima tem o sininho das notificações e eu sempre peço para você copiar o link, espalhar pelos seus grupos de WhatsApp para todo mundo poder comentar. Aquele teu grupo que comenta futebol internacional, comenta o Real Madrid, pega o link e joga lá para a galera poder conversar, entender. Muito obrigado pela audiência, valeu, tchau.